passou algum tempinho. Bem-vindos então a mais uma aula de aplicativos informatizados ou informática, computação, né? A parte de Word, Excel, PowerPoint, Internet, Windows, aqui na ETEC de Nova Odessa, parte integrante aqui do currículo, no caso da turma de hoje, do técnico de administração aqui da ETEC. Muito bem, mas é o mesmo conteúdo para todos os técnicos, né? Tem pouca alteração para o de marketing, que acaba havendo alguns softwares que não apenas o Word, Excel, PowerPoint, Internet, o Visio e tal. Muito bem. Aula passada, hoje a gente vai aprender a formatar estilos, para quem está chegando aqui no YouTube, para já saber o que a gente vai ver. Eu vou mostrar então um pouquinho da formatação básica e depois vou ensinar a formatar estilos e vocês vão ver a diferença. Tarefa da aula passada, que deve estar chamado de Word 01 lá, ali no canal, mas enfim, a primeira aula ali de Word. Eu passei para vocês um modelo de TCC em branco, que é esse que está aqui desse meu lado. Vocês não estão vendo porque eu não coloquei ali ainda, pronto, agora está. Se vocês olharem aqui, eu tenho duas telas de Word, né? Uma do lado de cá, deixa eu ver se eu trago ela um pouquinho mais para cá, para separar, e a outra para... ele não... Eu não sei se eu consigo separar, ele está aumentando e diminuindo, mas trazendo a outra junto. Enfim, uma está do lado de cá, onde eu estou com a foto, que é a versão oficial, a versão fechada já, formatada. E apresentei ela na aula passada. E aqui, do lado de cá, eu coloquei só o texto, para que vocês pudessem formatar. Então, vou falar o que era para a gente ter aprendido na aula passada, o feito. E vou dando os nomes para vocês. Se puder, por favor, Luísa, Vitor ou Rafael, escolham qual de vocês pode fazer isso, mas eu vou falando aqui os termos que a gente vai usar e você, por favor, vai escrevendo para mim no chat, um só. Quem que vai poder fazer isso? Diga assim, eu, ou levanta a mãozinha, só para a gente saber quem que vai fazer, para o outro não sair escrevendo por cima. Quem que pode escrever para mim aí no chat? 1, 2 e já? Quem? Nossa, gente, cadê vocês? Por favor. Vamos lá. Beleza. Maravilha, Luísa. Obrigado. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser a questão de formatar o recuo. Eu não vou mexer agora na formatação da fonte e vocês vão entender por que já. Então eu vou mexer, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente vai ver é o recuo. Então esses três textos, do nome dos autores, se vocês olharem aqui no original, eu tô com a minha foto aqui por cima, mas se você olhar aqui assim, ó, do meu ladinho, está o começo do texto, que está escrito autor 1, autor 2 e autor 3. Né? Ele está com recuo, ele não está centralizado. Né? Perceba aqui em cima, olha, que na régua, a parte de parágrafo dele está aqui, ó. O começo do parágrafo e o recuo. E aqui, se você olhar nesse lado aqui na régua, ó, o começo do parágrafo aqui embaixo e o recuo na mesma linha. Então, como que a gente pode fazer? Se não está aparecendo a régua, a gente vai lá na guia exibir. Aqui está tudo apertadinho e quando a gente amplia ele mostra mais, né? Mas a gente vem no grupo aqui do mostrar e a gente escolhe régua, ó. E aí aparece ou desaparece a régua. Daqui a pouco a gente vai vir nesse mesmo lugar para mandar aparecer o painel de navegação. Tá bom? Que é o que aparece quando a gente vai mandar fazer o sumário automático. Tudo que está no painel de navegação, na parte de títulos, sai no sumário automático, que é o índice. Tá certo? Lá, página tal, tópico, página tal, tal tópico, página tal. Isso a gente vai, não o índice, a gente não vai aprender hoje, mas preparar para o índice, que é a parte de formatação e aplicação de estilos, a gente aprenderá hoje.
Depois a gente volta para cá. Então vamos lá. Aqui tem duas formas de fazer. Uma forma de fazer é pegando pela régua. Ó. Eu vou pegar aqui no quadradinho e vou colocar aqui no 8, que é metade da página, ou é igual ao que está aqui do lado de cá. E a parte de cima estava no 9,25. E eu coloquei aqui no 9,25, pronto, deixei igual, né? Aqui o texto, ele está, se você, vou dar um duplo clique aqui para fixar, ele está justificado, tá vendo? E aqui o parágrafo está alinhado à esquerda. Então eu vou colocar também justificado. Muito bom. Então, ó, vimos recuo para escrever, Luísa. Vimos a parte de parágrafo justificado. Alinhamento justificado. Então, uma coisa foi recuo, outra coisa, alinhamento justificado. Aqui, nesse texto do título e do subtítulo, perceba, aqui ele está, vamos ver o parágrafo. Alinhamento centralizado. Então eu vou pegar aqui, selecionar do lado de cá, centralizado. Muito bem. E como ele está? A fonte. Vamos aqui no grupo fonte. Ele está Arial 16 negrito. Aqui do lado de cá, ele está Calibri 11 e sem negrito. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou mudar apenas o tamanho e vou mudar o negrito. Não vou mudar a fonte e eu já vou explicar por quê, né? Muito bem. Vamos ver aqui a parte final da página. Ela também, vamos lá, ó. Negrito 16 na fonte e no parágrafo centralizado. E é tudo Arial, né? Aqui, olha só, eu posso mudar por aqui, tá vendo que a hora que eu selecionei ele já apareceu? Eu posso mudar por aqui, por esse atalho? Posso, mas eu queria mostrar para vocês que é aqui na guia página inicial, no grupo fonte, não vou mudar ainda o tipo da fonte, vou deixar Calibri. Vou colocar negrito, vou colocar 16 e vou vir aqui no grupo parágrafo e vou colocar centralizado. Muito bem. Na folha de rosto, aqui ele está com uma fonte de tamanho diferente, de cor diferente. Eu só vou mexer aqui no tamanho. Então vamos lá, aqui qual é o tamanho que está? Não, está 12, ele só está com um zoom diferente. Está 12 e está Arial. Aqui, vamos ver. Está 11, por isso que está menor. E está Calibri. Eu só vou mudar o tamanho. 12. Muito bem. O título é igual ao outro, então é 16, negrito e centralizado. Lembra que eu não estou mudando a fonte e vou mostrar para vocês porque já já. Então, 16 negrito e centralizado. Olha só este daqui, ó. Esse texto aqui da folha de rosto, ele não está centralizado. Veja se eu centralizar a diferença, ó. Aqui ele está centralizado. Aqui alinhado à direita. Aqui alinhado à esquerda. Ele não está nada disso. O alinhamento dele, se você olhar, vai ser o justificado. Então vamos ver aqui, ó, como é que ele está. Parágrafo, ó, justificado. E a fonte, Arial 12, não vou mexer. Mas ele está com recuo. Então, como é que a gente viu de fazer fácil o recuo? Seleciono o parágrafo. Vamos aprender coisas para escrever aí, Luísa. Né? A parte de como é que fala? Configuração da fonte, né? Negrito e tamanho, né? Isso, por favor. E a parte de cliques.
que você pode colocar aí para resumo para nós, Luísa. Ó, um clique, posiciona o cursor. Então, um clique, posiciona. 2 cliques, seleciona a palavra. 2 cliques, seleciona a palavra. 3 cliques, 1, 2, 3, seleciona o parágrafo todo. Tá bom? Então, ó, selecionamos o parágrafo e vamos fazer a formatação do recuo. Aqui ele está com recuo 8 e 9,25, igual ao outro. Então, ó, vou colocar aqui no 8. Eu estou puxando ele pelo quadradinho, tá certo? Aqui da régua. E a parte de cima, que é o triângulozinho que tem em cima, eu vou colocar no 9,25. Perceba o que é. Ó. O quadradinho de cima é o recuo da primeira linha. Ó. Só a primeira linha veio. Agora que a gente tem um texto com mais de uma linha, a gente consegue perceber o que é aquilo ali. A parte de cima é o recuo de primeira linha e a parte de baixo é o recuo do parágrafo inteiro. Tá bom? E se você olhar aqui, a parte de baixo é o final, na régua, olha só, do parágrafo inteiro. Eu vou trazer um pouquinho para vocês verem, ó. Tá vendo? E vou voltar. Muito bem. E aqui no final dessa página também é centralizado, negrito e 16. Maravilha. Agora tem as outras formatações aqui, mas eu quero pular para aqui a dedicatória só para a gente ver a questão de novo do recuo. Ó. Aqui na dedicatória, se a gente descer aqui, ó. Essa linha eu vou ensinar depois, tá? A dedicatória, ela tá 16, negrito, e não vou mudar a fonte ainda. Aqui, 3 cliques para pegar o parágrafo inteiro. Ele está com o parágrafo justificado e está com um recuo. Deixa eu clicar aqui em cima para a gente ver. Aqui ele veio, para o 13. E aqui ele veio para o 3. E tem o deslocamento de primeira linha, no 4,5. Olha a diferença para vocês verem o que é o centralizado, o justificado, o alinhado à esquerda e à direita. Perceba que o justificado ele faz com que o final e o início de cada linha fiquem empurrados até a margem que a gente determinou no recuo, tá? Isso que é o recuo, o alinhamento do texto. Ele aumenta o espaço entre as palavras para que a bundinha, o final de cada texto fique na mesma linha, na mesma vertical, assim, você veja o texto quadradinho. Se eu colocar alinhado à esquerda, à direita, por exemplo, percebe que ele deixou alinhado na direita, mas à esquerda ficou assim. Por quê? Porque por causa do tamanho das palavras, né? No caso aqui, se você pegar a linha aqui nos mostrando, aqui onde está, né? O mostrando, ele é maior do que o espaço que tinha no final da página ali para escrever. Então o mostrando foi jogado para a linha de baixo. Quando eu estou alinhado à esquerda, ele mostra o nos no tamanho normal. Se você colocar o justificado de novo, você vai ver que ele aumenta o tamanhinho entre os espaços e ele ajustou tudo, que ele conseguiu até jogar o mostrando ali para dentro da linha, para fazer caber dentro do espaço. O alinhado à esquerda, aquele espaço que antes estava de um lado, agora está do outro, e o esquerdo ele está reto. E
Se eu colocar no centralizado, é como se ele começasse a escrever do meio para fora. E percebe que aquele espaço que estava grande antes de um lado, antes do outro, agora está um pouquinho de cada lado, como se o texto saísse do meio da página. Então, o nosso caso é justificado. A mesma coisa aqui para os agradecimentos. Então, ele tem aqui o recuo direito e o recuo esquerdo. O parágrafo é justificado. E aqui no agradecimentos a fonte é negrita e 16. Muito bem. Uma das coisas que a gente já pode aprender já, e isso pode, por gentileza, colocar aí, Luísa, é a questão de quebra de página. Escreve, quebra de página é diferente de quebra de seção. Agora a gente vai ver a quebra de página. Então, olha só, você pode encontrar a quebra de página, deixa eu achar ela aqui. Na guia Layout, no grupo Configurar Página, neste ícone aqui, ó, Inserir quebras de seção e de página, e a gente vai, tá vendo, ó, tem 3 tipos de quebra de página e 4 tipos de quebras de seção. Nós vamos usar esta primeira quebra de página aqui, ó. Veja que eu não dei vários enters para colocar o agradecimento na outra linha. Eu dei uma quebra de página no final do meu parágrafo aqui, ó. Veja que esses pontinhos que aparecem os enters que eu estou dando. E como eu expliquei na aula passada, eles não aparecem na impressão. Eles existem aqui apenas para você ver, né, os espaços que você dá, os enters que você dá. E as quebras de página e seção, né? E aí ele veio para cá. Muito bem. Então agora, o que eu quero mostrar para vocês, eu vou já aqui no nosso texto. Vou pegar aqui o texto daqui para baixo, do introdução para baixo. Estou indo aqui, ó, pronto. Daqui para baixo, eu vou selecionar Ctrl Shift End. Olha lá, ele selecionou todo o texto dali para baixo. Vou dar um Ctrl C. E aí vou vir aqui no trabalho. Depois eu vou mandar o texto assim para vocês formatarem, tá bom? Em branco. E vou colar como texto não formatado, ó. Que é essa última opção da colagem aqui, ó. Que é só texto. Ou eu posso vir em colar especial e escolher, ó, texto não formatado. Maravilha. Por que que eu estou fazendo isso? Porque agora, o que eu vou querer explicar para vocês? A questão de formatar os estilos. Vou dar uma quebra de página aqui, porque a introdução ela vai estar... Bom, não, vou deixar aqui. O que é a formatação de estilos? Quando eu... Aqui a gente viu então a formatação básica, quando eu quero mudar um texto sozinho. Quando eu quero mudar o texto no trabalho inteiro, eu uso a formatação de estilo. O que é isso? Todo o texto que estiver com aquele estilo e eu não modifiquei ele individualmente, como eu fiz aqui no começo da aula, esse texto vai ser alterado automaticamente. Então perceba como é que vai ser. O texto básico, quando ele está aqui, o estilo dele é o normal. Então, onde que eu acho o estilo? Aqui na página inicial, eu tenho um grupo chamado estilo.
E aí eu vou abrir aqui o Word para ficar mais legal de vocês verem. Ó, o grupo estilo, ele normalmente aparece aqui, tá vendo? Normal, título 1, título 2. E o texto básico, ele é normal. Perceba que quando você abre o Word sem mudar nada, ele vem com Calibri 11. Não tenho ideia do porquê. Quem inventou aquela fonte Calibri, de certo, pagou muito caro para a Microsoft colocar a fonte que o cara inventou ali. Porque nos trabalhos acadêmicos no mundo inteiro, o padrão é Arial ou Times New Roman, né? E eu prefiro Arial. Por quê? Por causa do formato da letra. A Times New Roman, ela tem serifa, que a gente fala. As letras elas são desenhadas. Por exemplo, você pega o A maiúsculo, a subida do A ela é mais grossa e a descida mais fininha. E todas as letras têm essas diferenciações. Se você pega uma Arial, a espessura do desenho da letra é igual nela inteira. Então, a parte que sobe e a parte que desce, por exemplo, do A maiúsculo e o tracinho, todas elas têm a mesma espessura. Então, eu acho que é uma letra mais uniforme e fica uma letra mais bonita em trabalhos, né? E como é permitido ou Times ou Arial, nos trabalhos que eu oriento, eu peço para que seja Arial sempre. Então, por exemplo, aqui, que é o que eu quero que vocês vejam. Como que eu formato o estilo? Se eu vier aqui, ó, no grupo fonte e mudar aqui para Arial, aqui para 12, né, que é Arial 12, o padrão, né? E o formato, tá vendo, do parágrafo aqui, que está alinhado à direita, tem que estar justificado. Eu vou mudar única e exclusivamente essa linha, ou esta palavra. E eu não quero, veja aqui embaixo, eu estou com 21 páginas do meu trabalho. Eu já tenho aqui, que eu colei, né, 3.445 palavras. Eu quero mudar todas elas. Eu quero que todas estejam em Arial, todas estejam em 12, exceto aquelas que eu já mudei para 16, e todas estejam formatadas com o parágrafo justificado. Então eu vou mudar aqui nesse quadradinho aqui, ó, no estilo. Não vou usar essas guias que estão aqui, ali, né, nos grupos. Eu vou usar essas duas dos grupos aqui quando eu quiser mudar algo específico. Quando eu quiser mudar o trabalho inteiro, eu mudo o estilo. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o estilo normal, por exemplo, botão direito, e vou vir em modificar. Então, para escrever agora, Luísa, é o modificar estilo, tá bom? E aí os passos são: guia página inicial, grupo estilo, estilos, botão direito em cima do estilo desejado e escolher a opção modificar. Perceba que quando eu escolho a opção modificar, ele abre para mim aqui uma janelinha para eu poder modificar tudo que eu quero. E aí aqui sim eu vou fazer as alterações que eu desejo. Posso usar os atalhos que já estão aqui, ó, no meio do caminho, ou posso vir nesse botãozinho formatar aqui embaixo. Eu vou vir pelo botãozinho formatar e vou escolher formatar fonte. Olha só, eu vou querer aqui Arial, ela é normal, não é negrito, nada, e é 12. E a cor da fonte é automática e sem sublinhado. Ok. Vou voltar lá e vou em parágrafo. Voltei no formatar e vou em parágrafo. O parágrafo não é esquerdo, é justificado.
Ele tem recuo, olha o lugar onde é o recuo quando a gente não usa com a régua, né? Ele tem recuo esquerdo e direito? Não, mas ele tem um recuo especial de primeira linha. Todos eles têm a primeira linha empurradinha para frente. Como que é o espaçamento de um trabalho de TCC? Ele tem espaçamento antes e depois do parágrafo? Não. Um parágrafo termina, o outro começa sem dar um espaço maior entre um e outro. Se eu quiser esse espaço maior, eu ponho um espaçamento de 6 ou de 12 pontos depois do parágrafo, mas eu não quero. Por quê? Porque ele me indica que é um parágrafo novo com esse deslocamento de primeira linha. E o espaçamento dentro do parágrafo, entre uma linha e outra dentro do mesmo parágrafo. Esse sim o trabalho acadêmico pede para ser de 1,5 linhas, o espaço de uma linha e meia. Então eu vou escolher aqui 1,5. Então aqui eu formatei então para alinhamento justificado, recuo 0, 0 e primeira linha e espaçamento 0, 0 e entre as linhas 1,5. Dou um OK e aqui vou dar um OK. E aqui, em vez de trocar nesse documento, eu vou colocar em todos os documentos baseado nesse modelo, ó. E vou deixar aqui também habilitado para isso mudar ali na minha galeria, né? Adicionar a galeria de estilos. E vou dar um OK. Quando eu der esse OK, perceba que ele mudou todo o texto de todo o meu trabalho. Se eu voltar lá no comecinho, lembra que eu mudei só o título? Só o tamanho? Olha só, eu tinha mudado o tamanho e o negrito, lembra? E o centralizado? O que eu já havia mudado manualmente, o sistema entende que o meu desejo de mudar é maior do que o padrão. Então ele não mexeu. Mas lembra que eu não mexi no tipo da fonte, eu deixei lá Calibri? Olha como é que ela está agora aqui, eu balançando o mouse. Ela está como Arial. Como eu não alterei, lembra quando eu passei PowerPoint para vocês e falei, olha, não altera o texto, só escreve? Porque a hora que você escolher design, ele vai mudar a cor e o tamanho do texto para você. O estilo aqui no Word funciona parecido com o design lá no PowerPoint. Quando você muda o estilo, ele muda todas as suas páginas, exceto aqueles textos que você alterou na mão. Você foi ali e alterou ele, como a gente fez aqui. Por isso que eu não quis alterar a fonte, para que vocês vissem quando eu alterasse o estilo, que ele ia obedecer o meu desejo de que aqui estivesse 16 e negrito, mas que a fonte era para ser Arial, né? Então, se você olhar aqui também, olha só, eu coloquei recuo e tal, mas eu não tinha mexido no tamanho da fonte e nem no tipo, ó, ele já mudou para 12 Arial, aqui, ó. Tudo bem? Vamos aprender agora a aplicar os estilos. A gente aprendeu a modificar. E não precisamos aplicar o normal, por quê? Porque o normal é o básico, né? Ele não... Obrigado, Luísa, já escreveu ali aplicar estilos. O normal, ele é o texto cru, texto não formatado, lembra? Quando você cola ele sem formatação nenhuma. A formatação básica da página é o normal. E o que são os estilos de título? São aqueles que eu quero que saia no sumário. Se você pegar o trabalho grande aqui, cadê? Aqui. Se você pegar aqui o trabalho grande, ele tem aqui o sumário, ó. Tá vendo? Em que página que está qual texto e qual capítulo. Para isso aqui sair automático, a gente precisa, não basta só colocar número aqui na frente.
a gente precisa, deixa eu aumentar o zoom, ó, o zoom é aqui embaixo que eu estou aumentando, ó, perto do meu reloginho aqui embaixo. Não basta eu colocar o número, que aqui é 1, aqui é 1.1, aqui é 1.2, aqui é 1.3, aqui é 1.3.1. Para que ele saia no sumário, eu preciso marcar ele com um título, com um estilo de título. E eu vou explicar isso para vocês agora. Para que fique claro quando a gente estiver marcando, lembra do exibir no grupo Guia Exibir, no grupo Mostrar Painel de Navegação? Então, se quiser escrever, Luísa, exibir / mostrar / painel de navegação. Ele vai aparecer aqui nessa lateral, olha só, eu habilitei e ele apareceu aqui nesta lateral o painel de navegação de títulos. Muito bem. Vou voltar então agora aqui para a página inicial e vamos aplicar os estilos. Então, ó, capítulo é título 1. Olha lá, ó, já apareceu aqui na minha barra lateral de navegação o título 1. Justificativa é título 2. Por que que é 2? Olha aqui, ó, ele tem 2 níveis. Isso é, o 1 é o capítulo, é o nível 1. 2 é o tópico do capítulo. Então, ele está dentro do capítulo, então é nível 2. Aqui, ó. O hipótese. Que título que ele seria? Título 2. Por quê? Porque ele tem 2 níveis, ó. Ele é o segundo tópico do capítulo 1. Então, ele é um tópico do capítulo 1. E percebe, ó, que ele veio aqui para frente, no painel de navegação, ele está um pouquinho para frente, ó. Eu vou marcar ele como título 1 para você ver. Ele voltou, tá vendo? Agora, com o título 2, ele foi empurrado para frente para mostrar no desenho que ele está dentro do 1. É como se fosse aquele conjunto de pastas dentro da sua pendrive, sabe? Você vai abrindo uma pasta dentro da outra e aí você tem uma ideia de que aquela pasta está dentro da outra porque ela está deslocada um pouquinho para frente e abaixo dela. É assim. Deixa eu tirar esses enters aqui. Olha só aqui então o título, objetivos. Objetivos é título 1 ou 2? Título 2. Por quê? Ele é o terceiro tópico do capítulo 1. E aí, olha só, eu tenho aqui esse aqui, ó, objetivos gerais. Ele é título 1 ou título 2? Pela numeração ali, a gente consegue ver que ele já tem 3 números, né? Que ele repete o número do meio para mostrar e repete o número primeiro para mostrar. O primeiro número ele mostra de que capítulo ele é, capítulo 1. O segundo número ele está mostrando que ele é um subtópico do tópico 3. E o terceiro número ele está dizendo que ele é o primeiro subtópico. Lendo de trás para frente, ele é o primeiro subtópico do tópico 3 do capítulo 1. Não sei se ficou claro isso para vocês. Esse tipo de organização. Olha ali na lateralzinha. Eu vou marcar ele agora como título 3. Eu clico aqui, ó, na setinha aqui para aparecer lá em cima, ó. Ó meu mouse balançando. E eu vou escolher título 3. Normalmente, o título 1, 2 e 3 já aparecem aqui, tá? Eles já aparecem aqui. O título 4, 5, 6, ele não aparece de graça aqui assim. Você tem que fazer buscar. Mas pra gente até o 3
Tá bom. Então, ó, vou escolher título 3. Olha como é que ele ficou aqui, ó. Ele apareceu uma setinha na frente do capítulo 2. Eu tô lá na barra no painel de navegação, ó. Ele apareceu uma setinha aqui para dizer que tem coisa dentro, ó. E marcou ali o 1.3.1. O 1.3.2 também é título 3. Então, vou marcar lá, ó, título 3. E o revisão da literatura? Revisão da literatura já não é título 3. Ele é um tópico, não é um subtópico. Então, eu vou voltar aqui e ele é título 2, ó. Então, perceba, no capítulo 1, introdução, eu tenho 4 tópicos. Desses tópicos, o tópico 3 tem 2 subtópicos. Capítulo, eu vou chamar de título 1. Isso pode escrever, Luísa, por favor. Capítulo igual título 1. Tópico igual título 2. Subtópico igual título 3. Olha aqui, ó. Materiais e métodos. Materiais e métodos já é outro capítulo. Então, como que eu vou chamar? Título 1. Como que eu vou chamar? Não, né? Como é que eu vou marcá-lo? Vou marcá-lo como título 1. Deixa eu tirar aqui os espaços. E aqui, vou dar aqui um... Eu vou empurrar com Enter em vez de... Não. Vou tirar esses espaços todos aqui. Pronto. Olha só. E vamos marcar, ó. Estou tirando os Enters, só para a gente aprender a aplicar os estilos, ó. Aqui já veio uma tabela. Vamos parar por aqui. Então, ó, materiais e métodos, título 2. Métodos tipo 2. Custo, título 2. Resultados esperados, título 2. Cronograma, título 2. Olha como ficou o meu painel de navegação. Se eu diminuir a setinha aqui no capítulo, eu vejo só os capítulos. Como tem setinha, igual as pastas na sua pendrive, né? Como tem a setinha, eu sei que tem mais coisa dentro, ó. Tudo bem, pessoal? A aplicação dos estilos. E agora a gente pode voltar para a formatação dos estilos, porque percebe, ficou tudo azul. Mas num trabalho acadêmico não é azul, né? Então, como é que eu vou formatar? Aqui na caixinha. Vamos lá, vamos formatar os 3 estilos. E veja que legal, quando eu formatar um estilo, ele vai mudar todo o trabalho. Percebe? Então, olha só, vou mudar aqui a linha do capítulo 1 da palavra introdução. Eu vou mudar esse estilo e automaticamente ele vai mudar aqui o capítulo 2, materiais e métodos, porque é o mesmo estilo que está aplicado ali. Então, voltando, como é que eu mudo o estilo? Botão direito aqui em cima do... Como é que fala? Do estilo, modificar. E aí, qual é? Lembra que eu posso usar aqui, mas eu não quero usar aqui. Eu quero usar esse botãozinho aqui de baixo do formatar. Então, ó, formatar fonte. O título, ele é para ser fonte Arial. Ele é para ser negrito. E sim, é para ser 16. E a cor é para ser automática. Todo o trabalho é em preto, né? E veja só, aqui tem embaixo, ó, um quadradinho aqui, ó, todas em maiúscula. Os títulos de capítulo é escrito com o texto todo em maiúsculo. Então eu posso formatar aqui para aparecer já no meu texto a palavra introdução, materiais e métodos, tudo em maiúsculo. Lembra que não estava, né? Vou dar um OK.
formatei agora o parágrafo. O parágrafo a mesma coisa, ó, 00 primeira linha, e aqui ele está com uma coisa antes, ó. Eu não quero essa coisa antes. Eu quero 00, e se o texto for longo, eu quero que tenha o distanciamento de 1,5 de linha. Ok. E vou dar um ok. E vou dar um ok. Olha só, ele mudou os dois para mim. Agora vamos fazer os títulos 2. Ó, cliquei numa linha que tem título 2, pode ser qualquer uma. Vou pegar essa do objetivos, ó. Ele marcou para mim aqui o título 2. Vamos formatar. Botão direito, modificar. Vou lá embaixo no botão formatar, fonte, Arial, negrito. O título 2 já ele é 14, ele é um pouquinho maior, mas não é tão grande. Ele também, a cor é preta, não é azul, e não é todas em maiúscula, ele é normal. Então, ok. E o parágrafo também tem que mudar, porque ele não tem esse espaçamento antes aqui. Então é 00 primeira linha, 00 uma linha e meia justificado. Ok. E ok. Olha só, já mudou de todos. Agora o título 3. Eu clico aqui. Ele não apareceu aqui na minha tela, eu vou caçar ele aqui, ó, ele apareceu aqui. Botão direito, modificar. Vou lá em formatar fonte, Arial, normal, ele não é negrito, não, ele é negrito, e o tamanho é 12, o tamanho que não muda é o tamanho do texto normal, porque ele já é um subtópico, então ele já fica negrito, né, para dar uma diferenciação, mas não tem diferença no tamanho da fonte. E a cor é automática também, ok? E o parágrafo também não tem espaçamento. Vamos lá. Não tem espaçamento antes e depois. O recuo é 00 primeira linha. E o espaçamento é 00 e uma linha e meia. E o alinhamento é justificado. Ok e ok. Ele mudou os dois. Perceba como é fácil você formatar todo o seu trabalho quando você coloca o estilo. Agora veja, eu vou pular aqui esse monte de risquinho aqui que é uma tabela e vou aqui para o capítulo 3. Espera que a gente já chega nele. Opa, aqui capítulo 4, capítulo 3 aqui, ó. Discussão de resultados. O que eu faço agora? Discussão de resultados, capítulo, título 1. Olha só, já veio aqui para minha lateral. Exemplo, né? No caso aqui 3.1 é título 2. Aqui, ó, 3.1.1 seria o título 3. Perceba que ele está construindo aqui na minha lateral o que vai ser o meu índice lá na frente. Aqui, ó, 3.2 é título 2 de novo. 3.2.1 é título 3 de novo. Eu escrevi todo o meu trabalho, considerações finais, é capítulo, então é título 1. Considerações finais. Dentro de considerações finais eu tenho dois tópicos, ó, título 2 e título 2. E perceba que ele veio aqui para a minha lateral, ó. Como é que eu faço então a formatação? Eu escrevo todo o meu trabalho e depois eu venho marcando ele. O que é capítulo é título 1, o que é um tópico direto desse capítulo é título 2, e o que é um subtópico de cada tópico é um título 3. Eu marco para que depois, lá na frente, eu consiga fazer o sumário. Muito bem. Então, qual é a atividade de vocês de hoje até a próxima sexta-feira, até a próxima aula? Eu vou mandar para vocês
o trabalho inteiro sem formatação, né? Do introdução para frente, vou pegar aqui, ó, já estou pegando já, ó. Aqui, ó, do introdução para frente, vou pegar aqui. Ou vou pegar da capa para frente, vai? Vou pedir para formatar. Não, só os títulos mesmo. Vou pegar do introdução para frente. Vou pegar aqui do introdução para frente, Ctrl Shift End, vou selecionar tudo. Aqui os anexos eu não vou mandar. A forma de formatação está no anexo A, tá bom? Do trabalho que eu passei para vocês. Muito bem. Vou gerar aqui um documento em branco, vou chamar de atividade 2 do Word. E vou carregar para vocês, para que vocês possam, como é que fala? Fazer a formatação dos estilos. Marcar os estilos, né? E, como é que fala? Marcar os estilos e depois formatá-los no formato que eu passei hoje para vocês. Então, vou colar aqui sem formatação nenhuma. Maravilha. As tabelas eu vou tirar. Ou talvez eu consiga deixar a tabelinha só desenhada e o restante não. Quer ver? Pera aí. Porque ele dá umas travadas, né? Meu computador é meio lentinho. Não ficou lá grande coisa não. Volta e apaga. Muito bem. Pessoal, então o texto, o trabalho de vocês é esse. Pegar, aplicar a formatação, né? Aplicar o estilo e formatar o estilo. Tá bom? O texto todo tá aqui. Percebe que nesse aqui que eu copiei para vocês, ele veio aqui com uma numeração aqui na hipótese, mas no restante ele não veio com numeração. Então eu vou ensinar numeração na próxima aula, ok? Então, esqueçam a numeração. Eu vou mandar o texto sem numeração para vocês, para que vocês possam aprender a fazer a numeração geral também. Você vai mudar a numeração de um estilo e ele vai mudar do pacote todo. A gente vai aprender a fazer numeração no estilo. E ele vai mudar para tudo. Tá bom? Então, ó, atividade 2 de Word. Aplicação e formatação de estilos. Aí eu vou colocar aqui normal, título 1, 2 e 3. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje e esse material eu já estou aplicando aqui para vocês. Então, vocês que estão vendo essa aula aqui no YouTube, deixa o seu like, né? Deixa a tua... Como é que fala? O teu joinha, se inscreve no canal, indica para os colegas que precisam fazer uma formatação fácil assim no trabalho deles.
E se tiver dúvidas, entre em contato. Aqui na descrição do vídeo tem meu WhatsApp, tem o meu Facebook, tem meu Instagram. Fique à vontade para fazer esse contato se precisar. E vocês que estão aí na sala comigo, vocês têm o chat do Teams e já tem o meu WhatsApp também. Por favor, entrem em contato, tá bom? Um beijo no coração, curtam aí.